Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. 13 empresários foram presos por terem financiado atos golpistas de 8 de janeiro. A ação de hoje foi além da busca de pessoas que invadiram os prédios. Dia violento na faixa de Gaza. Palestinos foram atacados a tiros quando tentavam receber alimentos. São mais de 30 mil mortos, boa parte crianças. E mais. Acre em situação de emergência. Há municípios sem água potável e comunidades isoladas. Roraima recebe a Casa de Governo em medida para conter garimpo ilegal e salvar indígenas. Brasil passa de 1 milhão de casos de dengue e procura por repelente faz preço disparar. Mudança nos meios de pagamento. A partir de amanhã, o antigo DOC não existe mais. Em Minas Gerais, uma prova de automobilismo virou polêmica depois que árvores foram retiradas do caminho dos pilotos. Para que tenha realmente lugar de fazer a curva chicane, você tem a curva, você tem que saber onde vai frear, você tem área de escape. Hoje é 29 de fevereiro, outro dia igual, só daqui a 4 anos. Sabe por que temos um dia a mais em 2024? A volta que o nosso planeta dá em torno do Sol não leva os exatos 365 dias que ficamos acostumados a acreditar. Já passam de 30 mil o número de mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Veja na reportagem da Telesur, canal latino-americano e caribenho. Faltam quase 10 dias para o mês sagrado do Ramadã, um mês muito importante para os palestinos. Normalmente, eles sairiam para preparar decorações e comida, mas os palestinos estão passando fome neste momento, enquanto se preparam para o Ramadã. Quanto às últimas notícias na região, a situação é a mesma. Aliás, podemos dizer que está piorando, pois Israel continua a atacar a faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, o número de mortos em Gaza ultrapassa agora as 30 mil pessoas. Há ainda 8 mil pessoas desaparecidas sob os escombros. Falamos então de 38 mil palestinos mortos e desaparecidos em Gaza desde 7 de outubro. Ainda assim, os palestinos têm esperança de que, à medida que o mês do Ramadã se aproxima, a comunidade internacional, especialmente os países árabes e muçulmanos, exerça pressão em Israel e também no Hamas, que ainda não chegaram a um acordo de cessar-fogo aqui em Gaza. Situação gravíssima, né? O que a gente vê lá. Parece que não tem um limite, né? Uma hora que vai parar o negócio. Não, pois é. E pior. Sim. Chega a 112 o número de mortos e 280 o de feridos em um tumulto no norte de Gaza, quando a população tentava pegar comida nos caminhões com ajuda humanitária. Pois é, vamos separar os elementos. Era comida e era uma ajuda que chegava. Os palestinos acusam os soldados israelenses de atirarem contra a multidão. Num primeiro momento, o Ministério da Saúde do Hamas informou sobre 104 mortos e 250 feridos, acusando o exército israelense de atirar em pessoas que esperavam pela ajuda. Em resposta, Israel divulgou imagens aéreas do que seria o momento em que multidões cercaram um comboio de caminhões que tinha acabado de entrar no norte do território, perto da cidade de Gaza. Um porta-voz do governo israelense classificou as mortes como uma tragédia e disse que as informações iniciais eram de que, assustados, os motoristas dos caminhões aceleraram sobre as pessoas. Um oficial do exército admitiu que, num segundo momento, tropas se sentiram ameaçadas e abriram fogo, no que classificou de resposta limitada. Um palestino ferido disse que a população recebeu a informação de que a ajuda seria distribuída e, chegando lá, foram surpreendidos por tanques israelenses, que teriam atirado de forma aleatória. Outro homem afirmou que foi buscar farinha e outros alimentos e que soldados israelenses começaram a atirar.
No norte de Gaza, o sistema de saúde e serviços de resgate são praticamente inexistentes. Os relatos são de que os feridos permaneceram no local por horas e a própria população transportou os corpos da forma que conseguia, às vezes nos próprios caminhões que antes traziam a tão esperada ajuda. No final do dia, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel negou que o país tenha atacado o comboio. Disse que as tropas estavam lá para escoltar a ajuda. Ele repetiu a versão de que as vítimas foram pisoteadas ou atropeladas e afirmou que os tanques fizeram apenas tiros de advertência e que recuaram quando a situação ficou fora de controle. O porta-voz do secretário-geral da ONU disse que Antônio Guterres condenou o incidente, lembrou que os civis desesperados em Gaza precisam de ajuda urgente e voltou a apelar por um cessar-fogo humanitário. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse acreditar que o ocorrido vai atrapalhar as negociações pela trégua em Gaza. Horas depois, a Casa Branca informou estar buscando informações sobre o que aconteceu e que o incidente reforça a necessidade de aumentar a entrada de ajuda em Gaza. São imagens chocantes e muito tristes, né? Vamos seguir. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Este é o melhor resultado para o período em 8 anos. Quem explica esses dados para a gente é o repórter Vladimir Platonov, ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Yara, Guilherme, a todos e a todas. O índice de desemprego caiu ainda mais aqui no Brasil. Ficou abaixo do trimestre finalizado em janeiro, que tinha sido de 8,4%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, mas mesmo assim, o país ainda tem 8.300.000 pessoas à procura de trabalho. Os setores que mais abriram vagas foram o de Correios, armazenagem e transporte, com uma alta de 4,5%. O aumento no emprego surpreendeu até mesmo os técnicos do IBGE, pois geralmente no final do ano e no início do ano seguinte é um período onde o mercado de trabalho sofre uma retração, só que ocorreu o contrário, houve um aumento. Foi registrado crescimento nas empresas privadas, tanto de trabalhadores com carteira assinada, os trabalhadores formais, quanto trabalhadores sem carteira, ditos trabalhadores informais. Atualmente, segundo o IBGE, o Brasil possui 38 milhões de trabalhadores formais e 1/3 disso, 13 milhões de trabalhadores informais. O rendimento médio no país ficou em R$ 3.078, um aumento de 3,8% nos últimos 12 meses. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Vladimir. Porta Nova. Muito obrigado, Yara. Eu já estou aqui, inclusive, do lado da tela. Vim para cá porque eu quero explicar um assunto que pode afetar a sua vida. Já está aberto o período de inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal. São 4.000 vagas para todo o país, mais de 4.000. A gente vai para a tela aqui. As informações já estão desse lado. A gente começa com o nível técnico, 4.000 vagas, inscrições R$ 50. Esse é o valor da taxa de inscrição. Salário previsto inicial, R$ 3.762. Vamos para o outro lado da tela, lá com nível superior, 50 vagas. Valor das inscrições, R$ 65. Salários previstos são 2 cargos, tá? Médicos e engenheiros do trabalho. Médicos, 11.186, salário inicial. E engenheiros do trabalho, 14.915. Data das provas, 26 de maio, está confirmada essa data. Inscrições e maiores informações, você pode pesquisar a banca do concurso, sesgranrio.org.br. Então, concurso da Caixa, inscrições abertas a partir de hoje. Bom, por falar em Caixa, vamos continuar falando de sistema bancário. Você já foi a um banco fazer um DOC, né? Você deve lembrar disso, faz tempo, mas você deve ter ido. Esse tipo de transferência será encerrado hoje, juntamente com a chamada TEC. Pois é, esses serviços perderam relevância depois do avanço do Pix. A gente vai conversar agora ao vivo aqui com o Antônio Trindade, que vai trazer mais informações para a gente. Antônio, muito boa noite para você.
Boa noite, Porta Nova, boa noite, Ara, e a todos que acompanham o Repórter Brasil. É isso mesmo, Porta Nova. Depois aí de quase 4 décadas, as transferências via DOC, o documento de ordem de crédito, serão definitivamente encerradas daqui a pouquinho, às 10 horas da noite. Junto com outro serviço, as TECs, transferências especiais de créditos, que eram usadas por empresas para pagar funcionários. Nesses serviços, o cliente podia transferir até R$ 4.999. Os correntistas bancários já não podiam contratar novos DOCs nem novas TECs desde o dia 15 de janeiro. E hoje serão feitas apenas aquelas transferências que já estavam previamente agendadas. Porta Nova, como você falou, esses serviços perderam relevância com a popularização do Pix. O Pix é bem rápido, prático, não tem tarifas para as pessoas físicas e, com isso, ele teve no ano passado, o Pix movimentou mais de 17 trilhões de reais, 58% a mais que em 2022. É importante ressaltar que a TED, a transferência eletrônica disponível, a gente sabe que aí são muitas siglas, mas a TED, ao lado do DOC, até bem pouco tempo atrás, estava entre os principais meios de transferências de valores, segue normalmente. A TED é geralmente utilizada por quem quer transferir mais de R$ 5.000, mas só até às 5 horas da tarde dos dias úteis. Uma restrição que não existe no Pix, né, que ajuda aí a explicar a popularização desse sistema. Volto com vocês aí do estúdio. Tá certo, obrigado, Antônio. E também o recebimento na hora, né? O Pix tem essa vantagem de receber imediatamente. A TED tinha um prazo ali e o DOC também. Bom, Antônio, eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiz um DOC, não lembro mesmo. TEC eu nem sabia que existia, não usava mesmo, então não vai fazer muita diferença. Agora o DOC, muita gente usava. Obrigado pelas informações. Yara, com você, qual foi o último DOC? Quando foi que você fez o último DOC da sua vida, Yara? Olha, nem me lembro, faz muito tempo. Acho que depois do Pix nunca mais, Pix, né? Mas mesmo antes tinha taxa, a gente evitava, tentava de outro jeito. Tá certo. Como parte das ações anunciadas para tentar resolver a crise humanitária na terra indígena Yanomami, foi inaugurada hoje em Boa Vista a Casa de Governo. A estrutura vai gerenciar as ações de diversos órgãos, como Polícia Federal, FUNAI e IBAMA, além de fazer interlocução com governos estaduais, municipais e lideranças indígenas. Garimpos ilegais e desmatamento têm gerado uma crise humanitária e ambiental na maior terra indígena do país, a do povo Yanomami. Para enfrentar esse problema, foi inaugurada hoje a Casa de Governo, com o objetivo de gerenciar as ações de órgãos públicos, como a Polícia Federal, a FUNAI e o IBAMA na região. A Casa de Governo pretende ser e será um espaço de articulação dos entes federais aqui em Roraima, para organizar, planejar e executar de forma integrada as ações, mas também será um espaço onde a gente vai buscar integrar e articular as ações com os entes estaduais e municipais. O atendimento à população na terra Yanomami contará com investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais neste ano. Entre as medidas está prevista a construção do primeiro hospital indígena em Boa Vista, integrado ao complexo hospitalar da Universidade Federal de Roraima. Ao mesmo tempo, nós teremos o que nós em saúde chamamos uma unidade de retaguarda hospitalar, ou seja, será um espaço fundamental para aqueles indígenas que estão muitas vezes numa condição de agravamento do seu quadro de saúde, tenham condições adequadas de atendimento, mantidas os seus valores, a sua cultura. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Nero. O objetivo é investigar a tentativa de invasão ao edifício sede da Polícia Federal. Isso aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022. Pois é, vamos saber os detalhes com a repórter Manuela Castro. Boa noite, Manuela.
Olá, Yara. Boa noite a você, ao Porta Nova e a todos que nos acompanham. Nessa segunda fase da Operação Nero, a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Rondônia, São Paulo e também aqui no Distrito Federal. Com essas buscas, a Polícia Federal pretende desvendar quem são os envolvidos nos ataques que aconteceram aqui em Brasília. Lembrando que os criminosos tentaram invadir aqui a sede da Polícia Federal em Brasília para tentar resgatar uma pessoa que tinha sido detida naquele mesmo dia. Eles também cometeram vários atos de vandalismo, como a depredação de uma delegacia de polícia, também incêndios em ônibus e carros. Hoje, a Polícia Federal também deflagrou outra operação, a Lesa Pátria, e prendeu 3 pessoas. Essa operação investiga os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro do ano passado. Vamos ver os detalhes na reportagem. A Operação Lesa Pátria prendeu 2 pessoas no Distrito Federal e uma em São Paulo. Os nomes dos alvos não foram divulgados, mas os 2 presos em Brasília já foram identificados depois da manifestação de seus advogados. São os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adalto Lúcio Mesquita, sócios da rede Melhor Atacadista. Eles já foram apontados pela CPI dos atos antidemocráticos como suspeitos de financiar o acampamento montado em frente ao QG do Exército em Brasília, na época dos atentados golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Joveci negou ter participado dos ataques aos prédios dos 3 poderes, mas admitiu ter estado no local no momento dos atos de vandalismo. A Polícia Federal cumpriu 34 mandados judiciais. Além das 3 prisões, foram 24 mandados de busca e apreensão e 7 de monitoramento eletrônico. As ações ocorrem no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. A defesa de Adalto Mesquita e Joveci Andrade afirma que ainda não teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes e que desde o início houve esforços para esclarecer todos os fatos. Afirma também que as apurações do Estado são válidas para elucidar as questões em aberto e reitera que o respeito e o compromisso dos clientes com a democracia e as instituições. Mais um passo foi dado para chegar ao mandante ou mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foi preso o suspeito responsável por fazer o desmanche do carro usado no crime. O dono de Ferro Velho, Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, foi detido numa ação conjunta da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Marielle e Anderson foram assassinados em março de 2018 por tiros disparados pelo ex-policial Rony Lessa, que estava dentro de um carro dirigido por Elcio Vieira de Queiroz, também ex-policial. De acordo com a delação premiada de Elcio, após o duplo homicídio, ele e Rony Lessa entregaram o carro usado no crime para Orelha, que fez o desmanche do veículo. O dono de Ferro Velho é acusado de atrapalhar as investigações e destruir provas. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa 6 anos no dia 14 de março. Voltando a falar de questões internacionais agora, o presidente Lula disse que vai trabalhar para manter a América do Sul como uma zona de paz no mundo. Isso, a declaração ocorreu após encontro com o presidente da Guiana, Irfan Ali, na capital guianesa, Georgetown. Na declaração à imprensa após o encontro, Lula disse que o Brasil é contra as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza e que não quer nenhum tipo de contencioso com país algum. Nós não precisamos de guerra. We don't need wars. A guerra, ela traz destruição. War brings destruction. De infraestrutura. Destroys destruição de vida. Destroys lives. E traz sofrimento. And brings suffering. A paz. Peace. Traz prosperidade. Brings prosperity. Traz educação. Brings education.
traz geração de emprego, brings job creation e tranquilidade aos seres humanos. and tranquility to the human beings. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar This is the role na that América Brazil do Sul intends to play in South America. e no mundo. O Brasil tem sido apontado como um mediador para a crise entre a Guiana e a Venezuela na disputa pela região de Essequibo, que hoje faz parte da Guiana. No ano passado, o presidente venezuelano Nicolás Maduro reivindicou a posse da área e chegou a fazer um plebiscito interno para consultar a população venezuelana sobre o assunto. A consulta, porém, não foi reconhecida pela Organização dos Estados Americanos. Amanhã, Lula tem um encontro marcado com Maduro em Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas. O país caribenho sediou o encontro da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Em São Paulo, a reunião do G20, o grupo dos países com as maiores economias do mundo, teve um dia de discussões sobre taxação de grandes fortunas. O ministro Fernando Haddad participa da programação do encontro e deu uma entrevista coletiva para jornalistas agora há pouco. Quem acompanhou essa coletiva foi o repórter Dimas Soldi, que está lá no local onde o G20 está reunido em São Paulo e vai trazer informações para a gente ao vivo agora. Dimas, boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Haddad esteve aqui agora há pouco, falou com a imprensa aqui presente, depois de encerradas, então, essas reuniões. Segundo ele, os temas propostos pelo Brasil, no geral, foram bem aceitos, especialmente o de combate às desigualdades. Com relação a taxar os super ricos, segundo o ministro, nenhuma autoridade foi explicitamente contra, mas como já existem propostas semelhantes em discussão, houve pedidos para avançar primeiramente nessas propostas, mas a conclusão do ministro é de que, especialmente para os países mais ricos, essa temática não desperta tanto interesse. Segundo Haddad, o Brasil tem um papel fundamental para avançar pautas que não são colocadas pelos países mais ricos nem pelos países endividados. Uma delas é de uma reforma da governança global e o Brasil tem um grande papel de mediador. Sobre os conflitos, como em Gaza e na Ucrânia, não houve também grandes avanços, mas Haddad disse que esses assuntos não faziam parte das reuniões, diretamente das reuniões aqui de São Paulo. Com relação à trilha financeira, e isso sim fazia parte das reuniões aqui de São Paulo, houve o consenso em tudo e a ata será divulgada ainda hoje. Volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, Dimas. Olha, no mês de fevereiro, a emissão de gases do efeito estufa pelas queimadas na região da floresta amazônica atingiram o maior nível dos últimos 21 anos. E o Senado da França aprovou a inclusão do direito ao aborto na Constituição do país. Confira mais alguns destaques do noticiário internacional. Com a mudança na Constituição francesa, vai constar que a mulher tem o direito garantido de recorrer ao aborto. A proposta já tinha sido aprovada pela Assembleia Nacional em 2022. Agora o texto precisa passar por uma votação conjunta das duas casas, em que acredita-se será aprovado sem dificuldade. O ministro da Justiça francês disse que o país será o primeiro do mundo a incluir na Constituição essa liberdade para as mulheres decidirem sobre seus corpos. O aborto é legal na França desde 1974 e atualmente é permitido até a 12ª semana de gestação. Na Rússia, durante o pronunciamento anual ao parlamento, o presidente Vladimir Putin falou em risco de conflito nuclear caso outros países enviem tropas para apoiar a Ucrânia. Essa semana, Estados Unidos e potências europeias informaram não ter planos para o envio de contingentes para apoiar Kiev na invasão russa, após o presidente francês Emmanuel Macron sugerir a possibilidade. Putin também afirmou que é preciso fortalecer as defesas russas nas fronteiras ocidentais do país, depois da entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN.
O Serviço de Monitoramento Atmosférico Copérnicos da União Europeia afirmou que em fevereiro as emissões de carbono dos incêndios na Amazônia foram as mais altas para o mês em 21 anos. O levantamento considerou as queimadas registradas no Brasil, na Venezuela e na Bolívia. No Brasil, pesaram os incêndios florestais de Roraima, atípicos para o período, já que a maior concentração de focos de incêndio na Amazônia ocorrem de setembro a outubro. O cientista do Copérnicos, Mark Parrington, disse que o El Niño favoreceu as condições de seca e as ondas de calor nas regiões estudadas. Pois é, dados importantes aí sobre queimadas e sobre a situação que a gente vê numa região que devia estar com muita chuva agora. Sim. E pegando fogo. A gente esses dias, inclusive, mostrou imagens de cidade, completamente... alagada, né? Não, e com aquela fumaça, né? Aquela coisa no meio da queimada, impressionante. Bom, vamos falar com a Lara, que está aqui já com a gente. Lara, boa noite para você. Tudo Oi, bem? Guilherme, boa noite, tudo bom? Boa noite, Yara, boa noite a todos. Exatamente, a gente vai seguir então falando desse assunto, né, como a reportagem mostrou aí, Roraima queimando, né? E a gente vai continuar então, porque olha, a gente sabe que a estiagem é um dos fatores que agrava o problema e Roraima está passando por um período muito seco e quente. E essa é uma combinação então que facilita as queimadas. E olha só, com máximas aqui então chegando perto dos 40 graus. A capital Boa Vista, por exemplo, teve este mês 1/3 da chuva esperada para o período. E essa previsão aqui que a gente até vê que tem uma previsão de chuva, né? Mas isso aqui é coisa pouca, é chuva isolada e irregular. E por isso, então, não ameniza a situação. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o estado teve sozinho quase a metade dos focos de incêndio de todo o Brasil este ano. Agora a gente vai olhar aqui o nosso mapa, porque junto com Roraima, também tem outras regiões também com um período mais seco agora. Grande parte aqui da região centro-oeste enfrenta agora um período de trégua até das chuvas, né? E também o centro-oeste já chegando também parte do sudeste. E aí é exatamente nessa área que o calor está apertando mais, podendo alcançar então os 37 graus aqui em capitais como Cuiabá e também Campo Grande. Com isso, então, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de onda de calor para a região, o que significa que aqui entre Mato Grosso do Sul e também nas divisas com Mato Grosso, Goiás, também pegando parte aqui do Triângulo Mineiro e aqui o oeste de São Paulo, a temperatura aí deve ficar pelo menos 5 graus acima da média para essa época do ano e isso pelo menos até o sábado. Bom, a gente falou agora aqui, né, de estiagem, de calor e daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar então dos temporais também. Pois é, muito importante a gente falar da situação no Acre, a gente vai falar daqui a pouquinho. Obrigado, Lara, a gente já fala depois do intervalo. Lara. Até já. Bom, então, depois do intervalo a gente vai falar sobre a situação no Acre. 17 municípios estão debaixo d'água e dezenas de famílias seguem ilhadas esperando ajuda. E a polêmica sobre retirada de árvores de Belo Horizonte para competições de automobilismo. A gente volta já já.
A gente volta aqui com a Lara, que agora vai falar sobre temporais no Acre, não é isso, Lara? Isso mesmo, Yara. A gente muda de assunto agora, né? A gente falou sobre seca e onda de calor. E agora o nosso assunto, então, são os temporais e com foco no Acre. Isso porque desde o fim de semana a gente vem acompanhando aqui os impactos das fortes chuvas no estado, que causaram, né, inundações em várias cidades. 17 delas estão ainda em situação de emergência. Em algumas, a água chegou a cobrir os telhados das casas. E a situação ainda é muito complicada por lá. Olha, o CEMADEM, que é o centro que monitora os riscos de desastres naturais, mantém aqui o estado, então, na área ainda de alerta máximo, né? Parte do estado na área de perigo, grande perigo na outra parte. Isso porque a chuva continua e o nível do Rio Acre, que já ultrapassou a cota de transbordo, continua subindo. As enchentes já afetam 100 mil pessoas em todo o estado. Dentre esses estão desabrigados, desalojados e também aqueles que ainda nem conseguiram sair de suas casas. Uma força-tarefa entre órgãos de governo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se esforça para fazer os resgates e garantir o envio de água, alimentos e remédios para a população. Já foi manifestado a solicitação de apoio ao governo federal, visando assistenciar, porque parece que existe mais de 3 mil indígenas, né, povos indígenas que estão aí desassistidos, precisando de água potável e também de ajuda humanitária. Em virtude da grande distância e também dos locais, são tribos isoladas, onde a gente tem só chega de avião ou só chega de helicóptero ou por meio marítimo. No estado está alocando algumas aeronaves para poder levar, por exemplo, essa semana agora levamos proteína para o Jordão, tá? Nós tínhamos aí alguns sacolões que já está da Secretaria de Assistência Social, né? Já levamos esse material para dar a primeira resposta, até porque as prefeituras, por exemplo, Jordão perdeu tudo, inclusive o comércio perdeu tudo, não tinha onde comprar material. Então nós demos esse primeiro aporte, né? O estado deu esse primeiro aporte para que fosse desse o primeiro alimento para essas pessoas. Medicação da mesma forma, inclusive a Secretaria de Saúde está aguardando aí os kits para poder chegar aí nessa semana. E sobre essa situação de emergência no estado, a gente vai conversar agora com o professor da Universidade Federal do Acre, Rodrigo Perea. Boa noite, professor. O senhor fala ao vivo de alguma cidade aí no Acre mesmo, né? É de Rio Branco, Acre. Rio Branco. Rodrigo, conta pra gente, essa cheia aí nos rios, isso é histórico, né? Acho que os rios nunca chegaram a um nível tão alto, né? A ponto de deixar a cidade inteira submersa. Esse tipo de ocorrência, na verdade, já vem se repetindo há algum tempo, né? As inundações do estado do Acre, né, têm se tornado cada vez mais frequentes e intensas durante esse período chuvoso. A gente não esperava, a princípio, que isso acontecesse esse ano, nesta época, né? Essa, no caso, não é a primeira vez que esse evento ocorre. Nós já tivemos inundação aí em 1997, inundações de grande porte, né, como essa. Em 2012, em 2015, que inclusive foi a maior inundação da região, né, onde aqui na capital chegou a 18,40 metros. Tivemos também uma forte inundação ano passado e esse ano novamente, né? A expectativa é que esse ano, aqui na capital, o nível das águas do Rio Acre ultrapasse os 18 metros novamente, né? Então é importante, né, a gente ressaltar que, embora, né, seja aleatório esses processos naturais, né, a ocorrência desses eventos extremos tem avançado em relação à redução desses períodos de repetição e a intensidade desses eventos. Professor, o senhor que está aí, como é que o senhor vê a situação da população, né? Pessoas que, por exemplo, estavam em hospitais, que precisavam, né, fazer os seus tratamentos. Eu vi que algumas pessoas que fazem hemodiálise precisaram ser retiradas. Como que essas pessoas estão sendo tratadas, já que os hospitais também foram alagados? Essa é uma das situações bem delicada aqui, principalmente aqui na região da cidade de Chapuri, né? O hospital municipal, ele fica próximo das margens do rio e a água já chegou no hospital, já entrou dentro do hospital, né? Inclusive o hospital está sendo transferido provisoriamente para o núcleo da Universidade Federal do Acre, lá em Chapuri, né, para poder dando continuidade a esse atendimento, né? É uma situação muito delicada, né, porque isso já aconteceu em 2015, né, e agora está acontecendo novamente em 2024. E a situação em Chapuri vai piorar, porque
Brasileia ultrapassou a cota máxima já registrada e Brasileia está a montante de Chapuri. E as águas de Brasileia vão chegar em Chapuri de hoje para amanhã, né? Eu acho que sexta-feira, amanhã, vai ser o maior pico em Chapuri e provavelmente bate o recorde já registrado na cidade de Chapuri. E depois de uns 2 ou 3 dias, essa água deve chegar aqui na capital, batendo o recorde aqui também. Essas cidades, elas já estão, se não me engano, 80% da população dessas cidades que você citou aí foram já atingidas, já tiveram que sair de casa, né? Como é que fica o trabalho de recuperação dessas cidades depois? O trabalho de recuperação fica bem a critério, né, no caso, na mão das prefeituras e do governo, né? Existe o trabalho de limpeza que é realizado após o evento, a distribuição de kits de limpezas para as moradias e é dada assistência a essas pessoas, como auxílio moradia, ou então são encaminhadas para os abrigos, né? Normalmente se usa escolas ou então estruturas que já são rotineiramente utilizadas, como aqui em Rio Branco usa o espaço do Parque de Exposições. E essa limpeza, embora ela seja feita, ela traz um risco muito grande, que é essa questão das doenças de vinculação hídrica, né? Principalmente a lectospirose. Então, o risco de ter um surto dessas doenças após os eventos de inundação, ele é real. Ok, Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente vai seguir acompanhando essa situação e tomara que a chuva dê uma trégua logo aí, né? Um descanso para a população. Obrigada. A chuva deu uma trégua e que tenha uma ajuda que chegue rápido também para as pessoas, porque a situação é... Com certeza, vocês viram terrível. as imagens impressionantes, né? Tem uma imagem que me impressionou muito, especialmente, que é de uma rua tomada pela água, aí tem uma casa. E a gente disse, a casa escapou. Não, aquilo ali era o segundo andar da casa. Sim. O primeiro andar estava embaixo da água. E as casas que só são de um andar, então elas foram totalmente tomadas. A gente só via as antenas parabólicas telhadinho, ali. né? Que coisa impressionante. Que coisa... Olha, as imagens são uma loucura, essas que a gente está falando só. aí. Região central. Isso é de alguns pontos, inclusive, que o comércio escapou. Você pode ver ali que as ruas tem carro ali parado. Agora, tem outros locais do estado, o Acre tem 22 municípios, que estão numa situação muito difícil, muito delicada. E realmente onde as pessoas estão dizendo, olha só, esse barco ficou preso ali na ponte. Em alguns locais, até os postes de energia foram tomados pela água também. A energia teve que ser cortada até por precaução, né? Por conta do perigo. É o risco de curto aí, de um problema muito maior. A gente continua acompanhando, até agradeço mais uma vez ao professor Rodrigo, lá ao vivo, de Rio Branco, né, falando com a gente. Obrigado, Lara. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Lara. Bom, mudando agora de bioma, né? O Cerrado brasileiro perdeu no primeiro mês do ano uma área equivalente ao município, a mesma área do município de Maceió, capital de Alagoas. Foram desmatados cerca de 51 mil hectares de vegetação nativa. Apesar do dado alarmante, janeiro foi o mês com menor desmatamento dos últimos 11 meses. Bom, os detalhes sobre esses dados são impressionantes. Você confere na Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou o corte das árvores no entorno do Mineirão para receber a Stock Car Brasil pelos próximos 5 anos. Pois é, uma polêmica e você vai conferir na reportagem da Rede Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, que a medida desagradou associações de moradores e ambientalistas. Um evento de corrida de carro justifica o corte de 63 árvores, além da construção de muros na Avenida Carlos Luz, que também abriga o Hospital Veterinário da UFMG, que poderá ter a recuperação dos animais internados comprometida com a poluição sonora produzida pela Stock Car. Aqui nós estamos diante de uma bacia hidrográfica, da bacia da Lagoa da Pampulha, e a gente derrubar a árvore e espalhar gasolina, espalhar óleo, espalhar poluição sonora, afeta o meio ambiente, né, como um todo, aquecimento global. Cada árvore plantada, né, contribui, né, cada árvore em pé, viva, contribui para a gente, né, deixar a terra menos quente, né, e também a saúde dos animais. Nós estamos aqui diante do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais, nós estamos diante de laboratórios de pesquisa. Os animais podem morrer, né, e a própria saúde humana, em função da poluição sonora, né, a estimativa é 110 decibéis de ruído, sendo que a
acima de 80 decibéis já pode provocar danos, né, à saúde humana e também à saúde animal. Entre as espécies nativas estão pau-ferro, ipê-roxo e alecrim de Campinas. Dentro desse projeto desastroso, eles vão cortar 14 ipês amarelos, que é protegido por lei estadual. O impacto negativo é muito grande e querem fazer essa compensação com 600 árvores. 600 árvores não vai cobrir esse impacto, que nem todas sobrevivem, e ele pode levar de 30 a 40 anos para as árvores chegarem no mesmo tamanho. Em Belo Horizonte, no Mineirão, na Lagoa da Pampulha, é um crime contra o ambiente, é um crime contra os animais, é um crime contra a população e um crime também, né, que vai na contramão da tendência do mundo, que é conter o aquecimento global. Ali foi escolhido o Mineirão porque, veja só, na década de 60 e 70 é onde tiveram as corridas de Stock Car. Essas árvores que a prefeitura precisa de tirar são necessárias para que haja a corrida, para que tenha realmente lugar de fazer a curva chicane, você tem a curva, você tem que saber onde vai frear, você tem área de escape, você tem uma série de coisas que é a questão da segurança. Uma representação contra a derrubada das árvores foi apresentada na Promotoria de Justiça e de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais. Ainda não há informações sobre o andamento dessa análise. O consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos venceu hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o leilão para a operação do trem entre a capital paulista e Campinas. A obra está prevista no novo PAC. O grupo vencedor foi o único concorrente, tem como principal líder a Comporte Participações, que tem sede em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A empresa já controla as operações do VLT de Santos e do metrô de Belo Horizonte. São Paulo e Campinas deve começar a operar em 2031 e será o mais rápido do país, com velocidade de até 140 km por hora. Cada trem terá capacidade para 860 passageiros e o preço máximo de R$ 64 para a linha expressa, em viagens de cerca de 1 hora, sem paradas, entre a capital paulista e Campinas. A concessão válida por 30 anos tem investimento previsto de 14,2 bilhões de reais. Além do trem Intercidades, a empresa vencedora do leilão também será responsável pelo trem entre Campinas e Jundiaí e pela linha 7 Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Contrário à privatização da linha da CPTM, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo se reuniu num ato em frente à B3. Os manifestantes citaram o exemplo das linhas 8 e 9 da CPTM já privatizadas e que apresentam falhas constantes no sistema. CPTM é a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. Uma pesquisa, agora mudando de assunto, uma pesquisa da Fiocruz traz dados alarmantes sobre o aumento de suicídios e autolesões no Brasil. Muitos desses casos poderiam ser evitados. O tema, apesar de sensível, deve ser abordado em diferentes espaços para ajudar a reduzir os riscos. Criada na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio, Vitória encontrou no teatro uma missão de vida e uma profissão. Quando eu era mais nova, eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, então hoje o projeto ele me deu essa vontade de expressar, de não ter vergonha. Hoje eu sei falar com as pessoas, hoje eu já me considero uma pessoa mudada. No teatro e na dança, a Associação Sociocultural Semearte aborda com jovens de 13 a 22 anos o tema sensível do suicídio. São cerca de 140 alunos que participam de rodas de conversa, palestras e intervenções artísticas. Naquele momento ali da atividade, eles botam para fora, se expressando através da dança e previne. Por quê? Ele está tendo um ouvido ali naquele momento e a gente chama para perto. A iniciativa é importante para reverter um quadro que se agrava, especialmente no continente americano. Enquanto o mundo todo diminuiu as taxas de suicídio, entre 2000 e 2019, as Américas viram os registros aumentarem em 17%. Só no Brasil, nesse mesmo período, os suicídios cresceram 43%. Um estudo da Fiocruz mostra que entre 2011 e 2022, as notificações de suicídios de jovens entre 10
e 24 anos cresceram 6% ao ano no Brasil. As autolesões aumentaram em 29% ao ano. A gente precisa também pensar em outros tipos de políticas também de assistência social, dentre outras políticas que possam dar conta, porque são fenômenos que são mais complexos, tem várias causas, então a gente precisa pensar em um plano de ação também voltado para todas essas causas. Muitos casos de suicídio estão associados a outras questões de saúde mental, como, por exemplo, a depressão e o transtorno bipolar. Entre os mais afetados por autolesões e suicídios estão jovens indígenas. E chama atenção ainda a estimativa de que pelo menos metade dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Buscar ajuda na vida é sempre inteligência, nunca vai ser fraqueza. Se eu não sei fazer, por exemplo, o imposto de renda, eu contrato um contador, peço uma ajuda para um contador me ajudar a fazer esse imposto de renda, eu estou sendo fraco ou estou sendo inteligente? Inteligente. Então, se sozinho você está vendo que você está com dificuldade de manter o seu funcionamento de antes em relação ao seu trabalho, às suas relações sociais, busque a ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, para ele poder te ajudar a sair dessa situação. Tem que ter essa pauta sim nas televisões, tem que ter essa pauta sim nos projetos, na escola, até mesmo para alertar. Pois é, um tema importantíssimo de ser tratado, por isso que a gente faz questão de tratar aqui também. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, o Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de casos de dengue esse ano e o PROCON identifica uma variação acima dos 170% nos preços dos repelentes. Neste 29 de fevereiro, vamos te mostrar o que é o ano bissexto e para que ele serve. A gente volta já já. A gente volta falando de saúde. O Instituto Butantan entregou hoje ao Programa Nacional de Imunizações as primeiras 5 milhões de doses da vacina contra a gripe. A entrega acontece um mês antes do previsto por conta do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A campanha de vacinação vai começar no dia 25 de março. As doses serão distribuídas para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Outros 6 milhões e meio de vacinas vão para os estados do Norte. Por lá, a campanha tem início em setembro, em razão das particularidades climáticas da região. O Brasil passou a marca de 1 milhão de casos de dengue só nos 2 primeiros meses desse ano. Já são 214 mortes pela doença. Não deixar água parada em recipientes é fundamental para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Além disso, o uso de repelentes
pode evitar a transmissão e a contaminação pela doença. Mas quem procura esse tipo de produto tem encontrado uma grande variação de preços, que pode passar dos 170%. De acordo com pesquisa feita pelo Procon na região metropolitana do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, as farmácias, inclusive da mesma rede, podem apresentar diferenças consideráveis de preços dependendo do bairro em que estejam localizadas. No caso de um mesmo repelente, que foi encontrado a R$ 13,90 em um estabelecimento e R$ 38,49 em outra farmácia, a diferença de preço chegou a 176%. Outro ponto de destaque na análise do Procon no Rio foi o aumento de até 170% no valor de alguns repelentes vendidos em fevereiro, se comparado com o preço do final do ano passado. Em outros estados do Brasil, a variação de preços também chama a atenção. Em São Paulo, de acordo com o Procon estadual, o preço de repelentes aumentou 15% em média, se comparado com dezembro passado. E a diferença de preços do mesmo produto em farmácias paulistas pode chegar a 84%. Em Goiás, o Procon encontrou diferenças de até 250% no preço do mesmo repelente. Por causa do grande número de casos de dengue no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou hoje que vai priorizar a análise de pedidos de registro de repelentes de insetos. Em nota, a agência reforça a necessidade do uso desses produtos por pacientes sintomáticos suspeitos de dengue, pois podem ser fonte de infecção do vírus para o mosquito e contribuir com a transmissão para outras pessoas. Oi? Vamos falar de uma matéria fofa agora. Porto Alegre tem mais de 800 mil cães e gatos, segundo o primeiro censo animal realizado na cidade. O levantamento da prefeitura foi feito entre julho e outubro do ano passado e apresentou dados surpreendentes. Você vai conferir esses dados na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Os dados do censo surpreenderam o gabinete da causa animal. O número de cães por habitante é maior do que em São Paulo, onde há um cão para cada 4 habitantes. Aqui, há um cão para cada 2,5 habitantes. O levantamento, feito por amostragem, conforme as regiões censitárias do IBGE, indica que são mais de 533 mil cães e 281 mil gatos. Já os que vivem na rua chegam a 32 mil. O censo aponta ainda que cães e gatos são majoritariamente fêmeas entre 1 e 6 anos de idade. A empresa privada que fez o estudo aguarda outras informações do IBGE para detalhar em um mapa as áreas com maior população de animais. A partir daí, o objetivo é organizar castrações. Com esses dados, a gente vai conseguir ver aonde a gente vai ter que potencializar esse trabalho de castração. Esse trabalho de castração já está acontecendo. A nossa meta é 80 mil até 2024, até o final de 2024. Mas a gente quer saber, com esse estudo, a gente vai saber as regiões onde esse trabalho tem que ser mais potente. O censo aponta ainda que cães e gatos são majoritariamente fêmeas entre 1 e 6 anos de idade, sendo a adoção a forma mais comum de aquisição. Porém, aponta que nos últimos 12 meses, 19% dos cães e 14% dos gatos foram doados. A prefeitura tem parcerias com instituições que resgatam e tratam. Outras organizações não governamentais trabalham juntas para dar uma chance ao animalzinho. Neste aqui, depois do tratamento, os cães são adestrados para que a adoção beneficie todo mundo. Eles passam por uma avaliação aqui, onde eu vejo o perfil que eles têm, se é adequado a determinada família. Não adianta eu pegar um cão superativo elétrico e dar para uma pessoa de idade que tenha pouca atividade, que não vai conseguir suprir o cão das necessidades que ele tem. Esse detalhe é importante, né? Porque se você pega um cachorro e doa para alguém e o cachorro é muito ativo e de repente é um casal de idosos, mora num apartamento, acaba que a pessoa tem mais dificuldade. Eu estou passando isso na minha vida, sabia? Ah, é? Você adotou um cachorro? Adotei uma cidadã lá para casa que é um... Na pandemia? Hoje ela quase derrubou uma árvore. De verdade, ela cava o buraco, vai na raiz,
Ainda bem que ela não chegou no pessoal da CAES, porque é a companhia de abastecimento de água aqui, porque senão ia ter problema. Ah, então, eu sou o contrário. Herdei um cachorrinho dos meus sogros e ele é bem calminho. É bem calmo, Morava pois é. com idosos. Vamos trocar depois do programa, a gente conversa sobre isso. Mudando de assunto aqui, hoje é 29 de fevereiro, um dia que acontece a cada 4 anos. Justamente por essa característica, nessa data é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. Um momento para conscientizar governos e população sobre a existência dessas doenças pouco conhecidas e que atingem no Brasil 13 milhões de pessoas. Este ambulatório da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com a ONG Casa Hunter, atende pacientes com doenças raras. As doenças raras são aquelas pouco conhecidas pela população e até mesmo pelos médicos. O diagnóstico correto pode levar anos. Não é porque ela é rara que o paciente apresenta um sintoma diferente. Eles têm os sintomas como qualquer doença, só que quando a gente junta todas as peças do quebra-cabeça, a gente fecha um diagnóstico de doença rara. Doenças raras afetam até 65 a cada 100 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde. No Brasil, são 13 milhões de brasileiros vivendo com a doença que dificilmente tem tratamento. Nesses casos, os médicos podem adotar a reabilitação ou os cuidados paliativos. Em 95% dos casos, não existe um tratamento específico. E quando existe, como é o caso da Maria do Socorro, a medicação pode custar caro e demandar uma batalha na justiça. Há 40 anos, ela convive com a doença que causa o enfraquecimento do corpo. Ela conta como se sente agora que está sem a medicação de alto custo. Eu sem esse medicamento não sobrevivo. Eu estou morrendo aos poucos, cada dia, né? As autoridades não entendem e isso faz parte da gente, a gente precisa. E é o direito que a gente tem. Pois é, de 4 em 4 anos vem a questão do ano bissexto. Você sabe o que significa? Eu assisti a reportagem antes de vir pra cá. É quando o mês de fevereiro tem um dia a mais. Pois é, para entender melhor, eu já assisti a reportagem, você vai ter a oportunidade de assistir agora. Você vai acompanhar a reportagem da TVE Bahia, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Vamos combinar, a correria do dia a dia é tanta que às vezes ficamos com a sensação de que o ano é curto demais. Eu estava falando essa semana com minha amiga que nem parece que o ano já começou agora, já estamos em março praticamente. É muita festa, acaba Carnaval, já vem Semana Santa, já vem São João, aí depois vem eleição, aí depois vem Natal. Mas a cada 4 anos não dá para dizer isso. É quando vivemos o ano bissexto, que dá ao mês de fevereiro um dia a mais, justamente hoje, para fechar uma conta que nem todos conhecem. O ano solar, que é a passagem do Sol pelo mesmo ponto da eclíptica, leva 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos aproximadamente, certo? Então, o ano bissexto é um recurso para ajustar o ano civil com o ano solar. Então, essas 5 horas, 48 minutos e 46 segundos que sobram, elas vão acumulando e a cada 4 anos elas somam cerca de 22 horas, quase um dia a mais, que é colocado no último dia no final de fevereiro. Não somos os únicos a ter um calendário próprio. Se, por acaso, a gente fosse baseado no judaico, o dia começaria às 6 da tarde e não à meia-noite. E estaríamos no longínquo, futurista, quase inimaginável ano de 5.784. Peculiaridades como essa se repetem em outros cantos do planeta. Os chineses, por exemplo, celebraram o ano novo deles no último dia 10, bem depois da gente. Os povos muçulmanos também têm um calendário específico, marcado pelo Ramadã, que começa no próximo dia 10 de março. Pois é, você tem alguma festa de aniversário para ir hoje? Eu tenho. Tem? Tenho uma amiga que só faz aniversário de 4 em 4 anos. Aí a gente pressiona ela que no ano que tem 29, ela é obrigada a fazer uma festa.
Tem que ser no dia 29. Aí não pode adiar, porque nos outros anos fica passando para frente e para trás. Agora, é interessante essa questão dos calendários também, porque isso também afeta a forma como a gente vive e muda, inclusive, as regras, porque no ano de 366 dias, até a parte de correção de aplicação tem que mudar. Tem toda uma questão até fiscal envolvendo isso, a complexidade que vai do hábito, né? Um hábito que muda, o calendário que muda conforme a escolha de uma sociedade e depois acaba repercutindo na vida das pessoas. Bom, por hoje era isso. Estiveram com a gente hoje os intérpretes de Libras, Ariane Fernandes e o Iago Fernando. Repórter Brasil termina aqui. A gente volta a se encontrar, como sempre, às 7 da noite. Estamos acordados, combinados. Espero você amanhã. E a gente fica com imagens da estação Júlio Prestes, inaugurada em 1930. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, tombou de forma definitiva o conjunto da estação ferroviária, que é um dos cartões postais do centro de São Paulo. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.